Em mais uma super quarta-feira, uma quarta-feira muito esperada, a decisão do Banco Central americano. O mercado estava querendo entender se, com os dados de inflação mais quente que vimos em janeiro e fevereiro, o Fed mudaria aquela pauta de pontinhos, que é uma pauta que o Fed utiliza ali para marcar quantos cortes pode ter neste ano de 2024. Então, tinha uma precificação de 3 cortes esse ano. E o mercado, quando viu aqueles dados de inflação mais quente, começou a entender que havia a possibilidade do Fed reduzir de 3 para 2 cortes naquele gráfico dos pontinhos, os benditos gráficos dos pontinhos, que o Powell já descartou em outras reuniões e várias vezes ele comenta que a gente não deve se basear naquilo ali. Mas, por incrível que pareça, aquele gráfico de pontinhos, ele acabou sendo aí um movimento importante, né? Ganhou uma projeção importante nessa super quarta-feira. Logo na divulgação, o Fed manteve os juros inalterados, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, e trouxe ali uma postura extremamente dovish quando manteve os 3 cortes de juros para esse ano e alterou algumas projeções. Alterou a projeção do PIB, o PIB vai ter um crescimento maior em relação à reunião de dezembro, alterou surpreendentemente a previsão de inflação, a chamado core inflation, né, o núcleo da inflação americana. Ela estava precificada em 2,4% no mês de dezembro, na última reunião, e dessa vez estava precificada em 2,8%. E o número de desemprego também estava alterado, né, um pouco maior do que dezembro. Então, que diabos está acontecendo? A gente tem dados ruins, a inflação vai vir mais quente e o Fed ainda assim está garantindo que vai cortar 3 vezes os juros? E ficou todo mundo ansioso para ver o que o Powell iria falar na coletiva. 30 minutos depois, o Powell veio com o discurso mais dovish e frouxo da vida de um presidente de Banco Central. Impressionante, mas o Fed realmente jogou a toalha em relação à luta contra a inflação e agora admite abertamente que vai permitir que a inflação esteja mais alta por um tempo maior. E que a única preocupação do Fed agora, como eu já havia comentado aqui na comunidade, é as eleições. São as eleições americanas para esse ano, então turbinar a economia com juros mais baixos, turbinar o mercado financeiro que está aí renovando recordes atrás de recordes, é mais importante neste momento do que controlar a inflação. E claro que ele foi perguntado sobre isso na coletiva. E o Powell está cometendo talvez um dos maiores erros de sua vida, porque ele disse que tem a expectativa que a inflação vai continuar caindo mais à frente. O que aconteceu em janeiro e fevereiro foi algo muito sazonal, e que a gente deve continuar vendo a inflação dos 12 meses encurtar nos próximos meses, o que dá espaço realmente para o Fed cortar juros mais à frente. O Fed acredita ali que já atingiu o pico dessa alta de juros, não é novidade para ninguém. Impressionante, né? A inflação sobe, começa a trazer uma preocupação, parou de cair como estava acontecendo em 2023, algo que eu já alertava aqui na comunidade, volta a subir, e o Fed, ao invés de aguardar para ver se a inflação vai continuar sendo problema, garante que vai cortar 3 juros. Esse erro vai ser aí realmente um erro muito grave do Banco Central americano, porque a gente vai continuar enxergando a inflação subindo nos próximos meses, mas o Fed nada vai fazer, porque o Fed sim vai entregar os cortes de juros, porque a preocupação, volto a dizer, a preocupação é com as eleições. E o mercado respondeu isso com uma forte euforia nessa quarta-feira, todos os ativos passaram a subir forte, o S&P 500 renovou um novo recorde histórico, o Dow Jones também renovou um novo recorde histórico, as 7 magníficas ações mais compradas da Bolsa Americana também subiram forte, o ouro voltou a subir e fechou aí na sua máxima, né? Seu fechamento máximo não chegou a renovar o recorde, mas está muito perto de fazer esse recorde novamente, né? Mas espera aí, deixa eu te perguntar,
Quanto vale para você ter segurança? Quanto vale para você saber investir com tranquilidade no seu dia a dia, no dia corrido do trabalho? Você está comprando uma ação, está vendendo um ativo, está investindo no mercado e, cara, você tem que ver o que está acontecendo, tem que ler tudo aquilo, portais financeiros, e você encontra várias informações que são conflitantes. Um fala para comprar, outro fala para vender, e você acaba ficando perdido no meio de tantas informações. E no meio de tudo isso, cara, vem o e-mail da sua corretora oferecendo cada vez mais oportunidades e você não sabe o que fazer com isso. Você deve se preocupar com isso, é o seu dinheiro que está ali. Você trabalhou, poupou essa grana e quer investir com segurança e qualidade. Para resolver esse problema, eu criei a minha comunidade, a Liga Lion. A Liga Lion você vai ter acesso a um aplicativo da Trade for Life. Todo dia eu faço um resumo do que está acontecendo no mercado nessa linguagem que eu falo aqui com você, uma linguagem direta, sem mimimi, sem compromisso nenhum com nenhuma corretora, falando a verdade, doa a quem doê-la. E você vai ter segurança, porque você vai entender de fato o que está acontecendo, não no dia que está acontecendo, porque você vai antecipar esses movimentos, você vai entender antes. Então, quando o fato acontecer e sair no portal financeiro, você já sabia. Quanto vale isso, meu amigo? Quanto vale ter essa segurança? Quanto vale ter essa informação antes? Fazer dinheiro com as flutuações do mercado e preservar e lucrar no mercado financeiro. Cara, é super acessível. A comunidade Desliga Live está a um clique de fazer parte da sua vida. O link está aqui na descrição desse vídeo. É uma assinatura anual. Você vai estar comigo aí por 12 meses recebendo conteúdos diários, vídeos, áudios, análises como essa aqui do vídeo. Aqui são cortes do que eu faço na comunidade Liga Lion, então você vai receber isso aqui antes, o conteúdo completo, com muito mais liberdade que eu tenho aqui. Então fica esse convite, venha fazer parte do meu time, vem fazer parte do time dos Leões, vem para Liga Lion, vai agora, senão você vai esquecer, clica aqui no link da descrição, depois você segue o vídeo, beleza? Dá uma pausa aí e vamos embora. Os investidores já tinham essa precificação que, se houver corte de juros, isso é bom para o ouro, e até mesmo as criptomoedas que estavam tendo aí um momento ruim voltaram a subir. Então foi uma quarta-feira de grande euforia alimentada por Jay Powell, que está sim sustentando uma bolha pensando apenas nas eleições americanas. E continua trazendo aquele discurso de que vai haver um aumento no desemprego e que esse aumento no desemprego, que já é esperado pelo Fed, vai ajudar a controlar a inflação. Mais uma vez, o presidente do Banco Central mais importante do mundo vem com esse papo, acredita que menos empregos é bom para controlar a inflação, porque, segundo esses burocratas que nada entendem, é o consumo, são as pessoas com dinheiro que trazem alta da inflação, e não os gastos do governo Biden, que estamos vendo esse ano, um rombo fiscal enorme, assim como toda a política easing, essa frouxidão do Banco Central de imprimir moeda sem lastro algum e deixando os juros baixos por muito tempo. É isso que continua alimentando o consumo. Juros baixos, né, já deveriam estar bem mais altos do que está agora, mas os juros não subiram o suficiente, né? Mas mesmo assim, essa ameaça de continuar subindo os juros foi suficiente em 2023 para valorizar o dólar. O mercado, em 2023, acreditou que o Fed ia lutar até o fim contra a inflação, olha só. E aí, no final do ano, o Fed deu aquele recado que estava abrindo mão de lutar contra a inflação, literalmente, e com isso o mercado voltou a subir e o dólar passou a cair. É por isso que a inflação voltou em 2024, porque o dólar está perdendo força frente a ele mesmo, né? Frente a uma cesta de moedas, o DXY vem perdendo força e recuou forte. Nessa quarta-feira, como todos os ativos subiram, o dólar recuou forte. Então, a gente já pode precificar que vamos ter um novo ciclo de alta nas commodities, o ouro vai puxar esse ciclo, o petróleo também aí já está com um gráfico bem bonito para disparar, e eu já comentei disso aqui na comunidade, enquanto o petróleo tem um caminho aberto para voltar aí
possivelmente aos $100 em breve, né? E até mesmo ultrapassar esse patamar. Isso vai pressionar cada vez mais a inflação nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como em outros países do mundo que também estão aí com uma política frouxa em relação à luta contra a inflação. O mercado agora tem uma precificação aí de 67% desse corte de juros acontecer na próxima reunião de junho. Então, 67% para que aconteça esse corte em junho, graças ao super dovish Jay Powell. Agora, apesar desse discurso extremamente dovish, né, de um Fed extremamente dovish, o comitê ele se dividiu nessa decisão dos pontinhos, né, de continuar mantendo 3 cortes de juros para esse ano. Houve ali uma indecisão, ficou bem dividida a coisa. 10 membros votaram a favor de manter os 3 cortes de juros, enquanto 9 membros votaram a favor de retirar de 3 para 2 o corte de juros. Então não é uma decisão unânime do Fed. E dentro desse raciocínio, né, dentro dessa pontuação, a gente consegue entender que foi a decisão do Powell que sustentou esse movimento, e não a decisão do Fed como um todo. O voto do Powell tem um peso muito maior como presidente do Banco Central americano, né? Então o Powell jogou com as cartas políticas da vez. Vamos ajudar o Biden na eleição. Vamos cortar juros. É isso que ele precisa, é isso que a gente precisa para manter esses ativos em forte alta. Ele foi perguntado sobre isso e ele desconsiderou completamente em dizer que os ativos estão caros, está alimentando essa bolha infinita aí de compra de ações sobreavaliadas no mercado americano. Realmente, quando você tem essa percepção e começa a entender de economia e começa a ver como o mercado é manobrado por política de Banco Central, realmente isso me surpreende muito, né? A gente vai ver um estouro dessa crise financeira chegar muito em breve, principalmente quando o mercado perceber que a inflação vai ficar bem mais alta do que o esperado, até mesmo pelo Banco Central americano. A inflação vai subir, a economia vai encolher e o Fed vai cortar juros. Porque se o Fed, nessa altura do campeonato, com toda essa promessa que ele fez, com toda essa narrativa criada até essa reunião agora de março, se ele por um instante disser que, olha, mudamos de ideia, não vamos cortar juros, tudo cai muito forte. Vai eclodir uma forte queda no mercado de ações, vai cair os bancos regionais, vai afetar a economia como um todo, e no ano eleitoral isso não pode acontecer, né? Então, o Fed não vai fazer isso, estamos vendo aí. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha esse conteúdo. É importante que ele chegue a mais pessoas, são poucos os lugares que você encontra conteúdo como esse, né? Talvez seja o único lugar que você vai encontrar conteúdos como esse aqui, que falam a verdade para você de forma direta, sem mimimi, sem enrolação. E fica a dica importante, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar também o meu e-book Investindo em Ouro, para você aproveitar esse rally forte do ouro, cara. O ouro tá subindo, batendo recordes e você não tá participando disso? Pega aqui o link, você encontra na descrição desse vídeo, o e-book Investindo no Ouro, o rei dos superativos. Até a próxima. Tchau.